Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Mente A. Como é que você tá, Will? Tô bem tranquilo, Fio, e você? Cara, eu estou muito bem, né? Eu acho que a gente tá se consolidando cada dia mais aí na área dos podcasts, né? Muitas novidades, muitas coisas aí que a gente tá planejando trazer aqui e conteúdos diferentes também, né, Will? É, Só para. o mundo é dinâmico, os Sim. nossos programas têm sido dinâmicos também, Aham. né, graças aí aos acontecimentos que vão rolando todas as semanas e, é claro, os nossos convidados, né, que Sim, vou te falar, tá cada vez mais interessante as conversas, tá cada vez mais rico o conteúdo, então sim. a gente só tem que agradecer. E a diversidade dos convidados também, né? A gente tá trazendo muitas pessoas assim que as áreas meio que são muito diferentes, né, e tal. Meio não, muito, totalmente diferentes, né. E isso tá sendo muito bacana, cara. Eu tô curtindo bastante essa experiência. Semana que vem vai vir uma pessoa muito especial aqui. Todos que a gente convida são especial, mas semana que vem é uma pessoa, assim, que a gente já conhece há vários anos também. E, enfim, cara, eu tô curtindo. É, e a Espero que você gente esteja tá curtindo também. eu tô curtindo, porque, assim, a gente tá aprendendo bastante, né, Sim, fio. A gente traz pessoas aqui que estão nos enriquecendo de forma, muito grande. E isso, claro, nos dá uma responsabilidade de estarmos sempre, melhorando ali a nossa dicção, a nossa forma de apresentar, e sim, até mesmo, quando a gente vai falar com os nossos convidados, a gente não ficar boiando aqui, né. Então o pessoal é muito bom, pessoas muito técnicas e a gente está, se enriquecendo também com o conhecimento deles. Então, tá saindo muito bom sim. bem, tá saindo muito melhor do que a encomenda. É aquilo, né, a gente respeitar a linha de aprendizado, né. Sim, Então a gente não sabia fazer podcast, a gente tá aprendendo ainda, eu acho que a sim. gente não que a gente seja: "Nossa, vamos dar cursos agora de É, como não, fazer já um na verdade a gente podcast". já abriu um link aí, você clica, você vai ter lá os passo a passo. Sim, Brincadeira. exatamente. Mas, bom, antes de começar, vamos falar dos nossos patrocinadores, que somos nós mesmos. Parar de fazer essa piada que já deu, né, Ah. já não tem mais graça mais. Não, a gente sabe que nós estamos trabalhando, Sim, inclusive, trouxemos aqui a nossa própria aguinha, nosso próprio material didático, mas assim, se você é uma grande indústria de águas e precisa que a sua marca se reforce com sim, responsabilidade, sabedoria e com muito engajamento, somos nós, o Mente A, exato. poderemos ser aqueles que irão, divulgar a sua marca, tal. Sim, Mas, a gente já tinha falado há uns episódios atrás, tem coisas acontecendo. E assim isso. que elas estiverem concretizadas, nós viremos aqui Uhum. e deixaremos as claras. Mas eu já estou cansado de você, Phil, já estou cansado de mim também, não quero Nossa, mais te ver, nem te ouvir. então Eu acho que eu quero ouvir o muito nosso obrigado. convidado, cara. Cara, hoje a gente trouxe aqui um cara que ele é, assim, masterpiece na área, né, Sim, então, a gente trouxe um chefe, businessman. é um businessman. Ele veio direto da Faria Lima, estava lá, gritando lá como como em Wall Street, né, "Essa ação, aquela, aquela". Bom, hoje a gente vai conversar com o Tauan, que é corretor de imóveis. Cara, se você não sair desse episódio com vontade de ir lá comprar um apartamento, assista de novo esse episódio, tá. Ou uma casa também, né, não precisa ser um Sim, apartamento, né. E é isso, Tauan, se apresente aí, cara. seja muito bem-vindo ao Seja Mente muito A. bem-vindo. Muito obrigado. Primeiramente, boa tarde aí a todos. Gostaria de agradecer muito a oportunidade de estar aqui hoje nesse podcast. Tenho certeza que o podcast de vocês aí vai crescer muito Obrigado. ainda aí. E estamos aí para a gente conversar, bater um papo sobre o crédito imobiliário, ajudar as pessoas aí a terem uma noção melhor de como que funciona para comprar um apartamento, uma casa, porque eu acredito hoje que as pessoas estão muito carentes de informação na área. Então tô aqui hoje para, se eu puder, claro, acrescentar um conhecimento aí para o pessoal, vou estar à disposição. E Maravilha. lembrando que o Tauan deixou registrado que todos os apartamentos que ele vender nesse episódio, ele vai 50% é nosso, viu. Ah, que bom, que bom. Bom, eu já Comissão tenho por já tenho baixo. aí umas perguntas aqui para fazer e tal, mas a gente está ele falou já começou muito bem, né, falando Sim, que as pessoas são realmente carentes de informação, carente ali de conteúdo e o que isso acaba trazendo uma certa
um certo receio ou talvez, impactando naquela questão de dar o primeiro passo para fazer Sim. a compra, certo? Para ir atrás do sonho familiar. Eu já tô tomando a sua pergunta, Fê. Não, é nossa, são Você nossas diria perguntas. que você Ela tem diria que ser que bem cabulosa, não, pra eu deixar vou ele começar constrangido tranquilo, Que porque e responsabilidade, hein? gaguejar na hora de responder. nos bastidores ele já confidencializou pontos que me fez ter extrema simpatia por ele. Sim. Então, assim, você acha que realmente a falta de informação acaba fazendo com que as pessoas tenham essa dificuldade de dar o primeiro passo? Ou até mesmo fazer um mau negócio, né, nesse sentido de comprar um terreno na lua, na praia, alguma É, coisa assim, nesse sentido, né. terreno no mar, É, Olha, quando a gente fala de comprar o primeiro apartamento, sim, as pessoas elas ainda têm bastante dificuldade, têm bastante dúvida no que é básico, né. Eh, 99% dos clientes que eu atendo no plantão, eles não têm 1% de ideia de como que funciona, como dar o primeiro passo para conquistar o apartamento. As pessoas, às vezes, elas se assustam, né, que fala: "Meu, vou fazer um apartamento, vou comprar um apartamento, vou ter que dar 100.000 de entrada, ou eu vou ter que parcelar em 30 anos o apartamento", sendo que existem vários métodos hoje, né, que facilita para a pessoa conquistar o próprio apartamento. E, às uhum, vezes, a pessoa não sabe, ela tá com a Uhum, mente fechada, pensando que ela tem que dar um valor muito alto para a entrada, ou que talvez ela não consegue, e, às vezes, não é isso. Às vezes a sim. pessoa tem um potencial de compra, ela tem condições de comprar e ela não sabe, né. E aí a gente como corretor de imóveis tem essa primeira missão aí que é fazer o próprio cliente acreditar que ele é capaz de comprar, que particularmente é uma das missões mais difíceis de todas aí. É, eu acho que as pessoas também elas pecam em parar pra pensar quanto que gira na mão dela de dinheiro, ao longo do ano, né. "Ah, vou fazer uma conta aqui de quanto passa de dinheiro no meu ano aqui", porque, como às vezes ela tá toda endividada, então no final do mês nunca sobra nada, ela tem essa impressão de que não passa nada por mim. "Ah, eu tô recebendo pouco, tal". Se você sentar, colocar suas contas em dia, tirar aquilo que não é essencial, né, porque tem isso também. Ah, um lanchinho um dia, no outro. Um lanche todos os dias, no final do mês você vai ver, cara, você pagou 2 parcelas de um apartamento, né, só em besteira. Não que você tenha que se restringir, né, deixar de comer, deixar de sair, deixar de fazer as coisas que você gosta, mas assim, redirecionar a sua renda para algo que é importante. E, cara, muito legal quando a gen inclusive cortando aqui um pouco o assunto, quando a gente fala sobre as perguntas cabulosas, faz essa brincadeira aqui, é brincadeira, viu, gente. A gente tá tendo um problema muito grande no nosso podcast, que é, a gente tá passando muita seriedade, e o intuito não é esse, não é sim. ser um podcast 100% sério, Sim, nossa, sim. que a gente fala pra brincar, pra descontrair, porque, cara, ó, eu e o Will aqui somos 2 ignorantes, a gente tá fazendo o papel do público aqui de tentar entender as coisas minimamente com profissionais que a gente traz, né. Então, assim, cara, absorva o que o Tauan falar aqui, tudo que a gente falar aqui, todos os convidados que vêm aqui falar alguma coisa, não são verdades absolutas. Falar, você ficou com dúvida em alguma coisa, vai lá, pesquise, não descredibiliza ninguém, mas assim, pessoas erram falando, eu já errei falando aqui, e eu só vejo quando eu vou editar os cortes. O cara, o que eu falei, cara? O que que eu quis dizer aí e tal. Então é normal, tá? Mas, pô, Tauan, que legal, cara. Ó, eu estou nessa empreitada aí de um apartamento, né, Comprou que a gente comigo, né. comprou. Infelizmente não te conhecia ainda, mas, foi muito legal, porque no dia que a gente foi ver o apartamento, a minha mente realmente abriu. Tipo assim, o corretor que atendeu a gente conseguiu mostrar pra gente que a gente tinha condições de comprar, né, porque a entrada foi super facilitada, enfim, foi um atendimento muito bom, e isso é muito legal. Então, eu acredito que você, né, obviamente indica as pessoas a sempre procurar um profissional para ir ver. Nada desse negócio de: "Ah, eu vou comprar aqui pelo Facebook. Ah, estão oferecendo um terreno, estão oferecendo um apartamento aqui pelo Facebook". Pô, a pessoa parece ser de confiança, "Deixa eu dar 5.000 aqui para ela segurar", né. Então, você obviamente recomenda as pessoas sempre a procurar um corretor, um profissional que é uma empresa que tá anunciando aquele empreendimento, né.
Sim, com certeza, né. O trabalho do corretor de imóveis, ô Felipe, ele vai muito além de trazer o cliente na loja, né, Aham. e subir um contrato, uma proposta, fazer um fluxo de pagamento, essas coisas, né. O corretor, ele é responsável também pela parte do contrato, pela parte do cartório, quando o cliente, ele compra um terreno, uma casa. Então, assim, é uma profissão que exige, um profissional gabaritado ali para estar ajudando a pessoa que está comprando, né. Infelizmente hoje no Brasil, o corretor de imóveis ele é muito, como eu posso falar para você, ele é pouco valorizado, Uhum. né, e é uma profissão que diariamente a gente tem que lidar com diversos desafios aí, e que é pouco valorizado. Então sim, é muito importante você ter um profissional, um corretor de imóveis ali, porque ele justamente fez, né, o curso do Cresce, fez todo, uma preparação ali para ser gabaritado para estar entregando o contrato da maneira bem feita, para estar montando um fluxo de pagamento também da maneira bem feita para o cliente, e também para estar sabendo situações do terreno, se está tudo regular, situação da casa, se tem RI, tudo certinho, nessas partes, entendeu. Então, as pessoas muitas vezes ela tem essa visão do corretor somente ali no stand, cuidando de Uhum. papelada, e tem também um bastidor por trás ali que é muito importante, você ter. Eu penso assim, ó, Phil, enquanto ele estava falando, obviamente, o Phil já trouxe esse apontamento que vai atenuar a nossa culpa, né. Muitas vezes, na minha, limitação de informação, eu imaginava sempre o corretor como um vendedor de casas, né. Então, Aham. assim, aqui ele já trouxe alguns elementos que são mais profundos, né. Tem a questão, desse próprio certificação que você tem, a questão, de terreno, documental, cartório, isso tudo, né. Então, assim, basicamente, então, para que eu avance na compra de algum imóvel ou de alguma coisa para que eu more, né, uma casa, enfim, a figura do corretor é indispensável, né, porque senão, obviamente, eu vou fazer ou um mau negócio ou eu posso cair em golpes, certo? Sim, com certeza. A figura do corretor de imóveis, ela é muito importante, porque além de documentação, às vezes a gente lida com muito cliente que tem pouco tempo, né, Aham. em casos de terreno, em casos de casas que já estão prontas, de clientes que não têm tempo para correr atrás de documentação, de ficar em Uhum. cartório o dia inteiro, de estar vendo questões de pagamento, documentação do terreno, igual eu falei anteriormente. Então a figura do corretor, ela além de ser muito importante nessas questões, ela faz o cliente também poupar o tempo dele. Então, essa parte do cliente poupar o tempo, ter o tempo para estar trabalhando, estar fazendo outras coisas enquanto o corretor está cuidando de vender a casa dele, a documentação, ir em cartório, preencher papelada é muito importante, né, e poucas Sim. pessoas infelizmente Às valorizam isso. às vezes a pessoa não tem tempo nem de ir lá ver, né, o decorado, de sei lá, mal responde no WhatsApp porque não tem tempo e tal. Isso. E então, você comentou aí que muita gente não sabe disso, né, que para você ser corretor não é só você chegar lá e vender e, pronto, sou um corretor agora. Tem que ter uma especialização ali, tem que Sim. fazer, né, minimamente tem um preparo ali para você começar a atuar. E como que você começou, cara? Como que te atraiu aí nessa área, fora os milhões que você ganha quando você compra um Fora os apartamento? lucros que você obviamente tira e que Exato, fez você chegar aqui de helicóptero e tal. Uhum. eu ia Ele ser um tá pouco mais estacionado ali na modesto. frente ali, Exato, né, então ia não ser um pode fazer pouco barulho, eu mandei o piloto desligar ali. pegou 3 vagas ali, mas tudo bem, não vai fazer o Fora quê? essa exatamente, fora essa parte que a gente já sabe que tá na mesa, o que te trouxe para esse mercado? Aham. Cara, foi muito engraçado, porque eu vinha trabalhando em uma outra área, né, então muitos corretores, inclusive, começaram aí na corretagem através do call center, né. Uhum. Trabalhei 5 anos aí numa empresa, então a gente sabe que call center a gente vive falando no telefone, Era vendas também cliente. lá onde você Cara, trabalhava? eu trabalhava pra Claro, então eu Aham. vendia produtos da Claro, fazia ativação de chip, né, Então então você era um daqueles que cobrava as me enche pessoas. o É saco o dia isso, inteiro. Brincadeira. exatamente, eu era esse cara aí que provavelmente você xingou no telefone. E aí eu comecei a ficar muito insatisfeito, né, comecei a querer procurar uma outra coisa pra estar fazendo, foi aí que eu acabei saindo. E aí eu vi a oportunidade de ser corretor de imóveis, né, numa construtora, não sei se o pessoal vai saber aí, chamada Vivasa, Grupo Cirela, acredito que sim, porque é uma construtora muito grande, né.
A propósito, eu não sabia que a vaga era para ser corretor de imóveis, então eu fui sem saber que eu iria ser Nossa. corretor de imóveis. Aham. E aí eu fui apresentado a projetos da empresa, o que que eu teria que fazer, e foi algo que me interessou muito, cara. Foi algo que eu vi, assim, e falei: "Eu acho que eu consigo". E aí eu mergulhei de cabeça e tô até hoje. Ah, que legal, cara. Que bom, né? Porque meio que você tem que ter uma vocação pra você ser vendedor, né, cara? É uma habilidade que eu não tenho. Eu não sei ser vendedor, cara. Acho que eu não conseguiria vender nem a água do deserto. E a Sério, cara. gente, assim, a gente estava comentando aqui sobre esse detalhe, né? A gente, vocês que estão em todo mundo, todo o Brasil, nós somos de Itapevi, né? E aqui Itapevi virou Falamos pouco disso. uma seara de grandes investimentos. A gente vê, assim, bastante locais tendo essa demanda, tal. Sim. E assim, você pode se dizer se teve algum boom que trouxe essas grandes construtoras para cá, e o quanto isso tem sido bom aí para os negócios, né, o quanto que eu estou falando sem ter muita propriedade no assunto, mas realmente, a gente vê aqui Sim. para todo lugar estão Tá se construindo. verticalizando Então, a assim, cidade, né? teve algum boom e isso foi muito bom para os negócios? Como que você pode dizer, assim, essa transformação dessa cidade ou talvez da região oeste como um todo? Uhum. Então, eu acredito que Itapevi está crescendo muito, né? Acredito que um tempo atrás as pessoas enxergavam Itapevi de uma maneira totalmente diferente do que elas enxergam hoje, Uhum. né? Então, as pessoas enxergavam Itapevi, no passado como algo que uma cidade que não era tão boa para se morar, talvez Uhum. quanto se é hoje, né? Então, Itapevi evoluiu muito nesse sentido. E sim, Itapevi está evoluindo também na área de construções aí, é uma cidade que ainda tem bastante terreno, e as construtoras obviamente vão lá, aproveitam, né, compram os terrenos para começar a construir aí apartamentos. Então sim, né, Itapevi está tendo essa evolução aí nessa área de construção. Eu acredito que não vai parar por aí, né? Não só aqui na região, mas em todo o Brasil ainda existe um déficit habitacional muito alto. Sim. Então, enquanto tiver esse déficit aí, vai ter construtora comprando terreno e a tendência, igual o Felipe falou, vai ser verticalizar tudo aí e só vai ter apartamento aí daqui pra frente. Oremos para que a infraestrutura acompanhe, né? Porque é isso, né? Eu penso assim, cara, quando a construtora ela vai entrar ali para verticalizar essa área aqui, vou construir 4, 5 condomínios aqui com 10 prédios cada. Eu acho que ela tem que se responsabilizar com no que diz respeito à infraestrutura, né. Mas eu acho que isso foge um pouco do seu porque não tem como você anunciar, falar assim: "Olha, compra esse apartamento e olha, essa rua vai ser alargada". Vai Não ter é nesse que sentido. colocar um estacionamento aqui do Sim, lado, estamos essas falando coisas de assim. assim, né, um pessoal aí que lucra mais, vamos dizer assim. Mas pô, interessante, cara, interessante porque, eu conheço pessoas que trabalham com vendas de carro, principalmente venda de carro, né. Uma área, assim, muito tradicionalista, né, então o pai do cara era vendedor, aí ele cresceu vendo o pai vendendo, né, eh, enfim, aquilo impregnou nele e tal, depois ele se tornou vendedor também, e na corretagem eu não sei se é o mesmo caso, né. Hoje você trabalha por conta, né, você não tá mais nessa outra empresa, né. Isso. E, cara, qual que é o maior desafio hoje para você conseguir se manter eita, espera aí que Opa, todo episódio eu tenho que quebrar o tá ao estúdio vivo, pra É, né? o Acontece. Felipe, ele ultimamente, ele tem tô quebrando danificado o sim, patrimônio público. por favor, não Cadê? me prenda. Mas qual que é a sua maior dificuldade hoje para você chegar, no cliente e conseguir mostrar para ele, nem convencer, né, mostrar para ele que às vezes aquilo ali pode ser um bom negócio para ele, né, fechar uma venda, alguma coisa nesse sentido. Não precisa expor seus segredos de venda, Não, não, tá, isso pode tá ficar tá guardado as 7 pode ficar chaves tranquilo. ainda. Então, Felipe, aqui é um desafio que nós temos hoje que é muito grande, né, igual eu falei no começo aqui do podcast, é mostrar que a pessoa ela é capaz de comprar o apartamento dela,
né, e às vezes assusta, né, os 2 extremos assusta, né, o quando é difícil demais para comprar um E quando apartamento é fácil e demais. quando é fácil demais para comprar, a pessoa acaba se assustando, ela olha e fala assim: mas tá muito fácil, vai ter alguma pegadinha ou alguma coisa por trás", e acaba recuando para comprar. Então o nosso desafio é realmente mostrar para a pessoa que ela pode, Uhum. né. Infelizmente também, algumas pessoas têm visões, do corretor de imóveis como sendo alguém que quer empurrar a venda acima de qualquer custo, Sim. né, e a gente sabe que na área da vendas, em qualquer área, existem profissionais ruins, profissionais mal intencionados. Então já aconteceu comigo isso, de eu chegar em alguém e falar que eu sou corretor de imóveis, a pessoa falar: "Ah, então você engana as pessoas, tudo". É, Oxe. cara. Então ele é um desafio a mais que a gente tem que ter, ali, é um cuidado que a gente tem que ter com o cliente, porque provavelmente ele nunca mais vai comprar um apartamento na vida, é a compra da vida dele. Uhum. Ah, Então, às sim. vezes, quando é fácil demais e é difícil demais, o cliente acaba ficando com medo, desconfiado. Então ele é um principal desafio que a gente tem hoje é isso, lidar com a desconfiança do cliente, é uma objeção, assim, muito muito forte. Sim. É, Aí e a gente vê o quê, né, Felipe, né, a gente como a gente tem frisado, né, nós estamos aqui, somos privilegiados, a gente vai aprendendo aí muitas coisas que realmente ainda não estão no nosso controle, na nossa área de atuação talvez, sim, com então a gente certeza. não tem tanta propriedade assim. Então, por exemplo, você é um profissional que já está nesse ramo já há quanto tempo, mais ou menos? 2 anos, mais ou menos. 2 anos? E aí você já, né, você já desmistificou o quê? Que a primeira coisa é o seguinte, aquela impressão que as pessoas têm quando veem alguém que fala: "Ó, eu trabalho com isso, tal", ele já tem uma impressão ali que é, muitas vezes, uma impressão, por falta de conhecimento, né, de Sim. ignorância mesmo da pessoa ou, Mas aí eu acho que tem um outro ponto também que é o seguinte, o bom vendedor ele marca, mas o mau vendedor marca muito mais, né. Porque Exatamente. aí é você feito desses assusta a pessoa da área toda. Então qualquer outro vendedor que você for ver, você vai já tá assim: "Cara, esse cara é aí eu feito sei o que que essa ele quer". dinâmica aí então, de que às vezes alguém com má intenção ou talvez não tão profissional, Sim. acaba, estigmatizando, olha que É, às vezes não é palavra nem má intenção mesmo, interessante. é exatamente o que você falou, o cara é só ruim mesmo, só um É, péssimo vendedor. exatamente. E aí a pergunta aí que então eu faço, por exemplo, eu sou alguém, estou ali, dentro da minha área de atuação, trabalho com salários 3, 4 salários mínimos, ali, é a minha realidade, hoje em dia pago aluguel, qual que é o primeiro passo? O que que eu preciso fazer para falar assim: "Eu quero minha casa própria, eu quero meu apartamento"? Quais são as dicas que você dá, assim, como você aborda essas pessoas, né? Porque a gente sabe aí que tem questão de banco, questão de financiamento, essas coisas. Qual é o primeiro passo para hoje eu falar: "Tauan, eu quero fazer esse sonho acontecer, a compra da minha vida"? Hum, Vamos lá, o primeiro passo, geralmente eu gosto de dividir o meu atendimento com o cliente em tópicos, né, fazer o primeiro Sim, atendimento, o segundo atendimento, e explicando aos poucos para ele como que funciona o processo de compra. Mas quando você está pensando em comprar um apartamento, eu indico muito ver como que está a sua situação financeira no momento, né, eu indico ver se você tem algum tipo de restrição no nome, acontece muito de ter uma restrição em telefonias que é muito baixa, o cliente não sabe. Primeiro ver essa situação, certifique-se de que seu nome está tudo certinho, se você não fez, nenhum tipo de empréstimo antes que comprometa muito a sua renda, se você tem algum financiamento muito longo no nome, isso compromete na hora do financiamento de buscar o crédito junto com o banco, tá? certo. Estando tudo certinho com o seu nome, procura um corretor de confiança, tá? Vai numa construtora que você sabe que já é gabaritada no mercado. Então procura um corretor que você sabe que ele vai passar as informações corretas para você. O primeiro passo realmente é fazer uma análise de crédito, né? As uhum. pessoas elas me perguntam: "Ah, para fazer análise de crédito eu preciso ir lá na caixa, pegar aquela fila enorme, às vezes ficar 3 horas", não precisa. Hoje você consegue estar fazendo tudo de forma online, tá com o corretor que você está em atendimento, e você consegue estar passando as documentações para ele ou na loja ou de forma online aí, né, que eu sempre falo para os meus clientes que, quando a gente vai no shopping, né, comprar alguma coisa, a gente vai, no mercado, a gente tem que saber o tanto que a gente tem para gastar lá. Sim, Para comprar um exato. apartamento é exatamente a mesma coisa. Você precisa ver primeiro quanto que o banco vai liberar
para você ver, a gente ter uma noção, né, de como que ficaria a entrada, como que ficaria as parcelas aí. Mas o beabá de tudo é fazer primeiro a análise e certificar que seu nome tá tudo certinho. Pô, e legal, assim, também explicar a valiosidade que é alguns programas, né, tipo Minha Casa Minha Vida, assim, é um programa muito bom e as pessoas não entendem como funciona, né? Então, eu lembro que quando eu fui ver o apartamento, a primeira coisa que o corretor explicou foi isso, né? Ah, tem Minha Casa Minha Vida, que é o financiamento pela Caixa, tal, não sei o que e tal. E, cara, é muito mais simples do que a gente imagina, né? Sim, É muito mais simples. Além da entrada ser bem facilitada, acho que vai depender também da corretora nesse caso, tem o financiamento da Caixa que é uma maravilha, uma maravilha. Você vai lá, a Caixa vai ver se eu falar besteira, você me não, corrige. tranquilo. Vai ver a sua renda, né, o quanto pode se comprometer ali para você pagar o financiamento. E aí você vai lá e financia pela Caixa, só começa a pagar depois que você pega o apartamento. Isso que é o mais legal, né. Tem, claro, tem evolução de obra, tem outras coisas que você vai pagando ali, enquanto você não pega o apartamento, mas o financiamento mesmo, que é o grosso ali, né, E às é vezes daquele assim, ó, meme, a setembro vai entrar entrada. o grosso. Falando da entrada, você citou a entrada. As entradas são facilitadas? Tem uma É, espécie de parcelamento da entrada? tem, Isso funciona ou tem que chegar com a tem. mala de dinheiro e pá, tá aqui? Tô aqui, ó, quero comprar 3 apartamentos. Esse andar é Não, meu. Mas se eu tô numa situação, eu tenho não sei se entra uma porcentagem aí, a entrada hoje em dia ela é facilitada, né? Sim, totalmente. sim. Hoje acontece muito muitos clientes, né, já fiz várias vendas aí ao longo da minha um pouco tempo, né, de carreira aí na corretagem, e eu já cheguei a vender apartamentos onde o banco financiou 100% do Olha que valor do maravilha. apartamento para o cliente. Ele É, literalmente deu R$ 500 de entrada e só ficou com a evolução de obra e INCC para pagar durante a construção. maravilhoso. E era uma cliente que não sabia que tinha esse potencial de compra todo, né. Uma das minhas primeiras vendas, uma das vendas mais marcantes que eu tive aí. E assim, eh, tá aí, né, igual o Felipe falou, o programa Minha Casa Minha Vida, as pessoas precisam buscar informação de como que ele funciona, né. Hoje poucas pessoas sabem que conseguem comprar um apartamento com a entrada parcelada em 40 meses. Uhum. Né, daí entra naquela mística de novo, "Nossa, acho que eu preciso ter 90, 100 mil reais para dar de entrada", É, não precisa, a entrada Sim. ele é eu parcelado. preciso desse corretor. O cara conseguiu fazer uma venda com Pô, 500 de entrada, anota meu então eu contato preciso, eu depois Cara. aí. preciso desse corretor, não é, Exato, né, exato. do dinheiro todo, eu preciso desse corretor. Mas é interessante, a 40, as entradas hoje em dia estão facilitadas, né. Exatamente. Então, galera, E é olha assim, agora. né, principalmente você aí, jovem, ó, caramba, já estou falando para os jovens, Tá casando agora. tá casando agora, vai querer encarar aí ou não, tá se planejando para casar daqui 1, 2 anos aí. Cara, dá uma olhadinha aí num apartamento, alguma coisa assim, para você pegar daqui 2 anos, né, e tal. Porque o que você vai pagar o financiamento, você pagaria de aluguel, teoria, né, mas ali você tá pagando uma coisa que, né, lá na frente, se você quiser vender, se você quiser fazer qualquer coisa, você não vai vender a casa, você tá morando de aluguel. Você já investiu aqui. Não, Essa mas você tirou, é. essa foi muito boa, hein, Felipe. Agora é o seu apartamento, sua casa, qualquer coisa que você financiar. E é aquilo, gente, tem que achar um corretor bom, sem pressão, que não vai querer te empurrar só para ganhar comissão, nem nada nesse sentido. Tem, né, o Tauan mesmo já citou aí que tem alguns, não é o caso dele, apesar dele ter helicópteros, ter mansões, mas Tauan, cara, vamos partir por um lado aqui que, eu acho engraçado, mas quando as pessoas caem não é nada engraçado, Sim, que sim. são os mitos, né, que tem relacionados à compra e venda de imóveis, esse negócio do terreno na lua, do terreno na praia, né. Não sei Sim. se acontece ainda muito hoje em dia, eu sei que, tem um tio, "Nossa, olha o terreno que meu tio conseguiu aqui, baratíssimo. Ai, fica onde? Ah, fica lá no Mar da Tranquilidade, na Lua". Então, cara, tem muito isso, você já ouviu experiências de colegas, alguém da área, assim, que algum cliente chegou com algum mito nesse sentido? Cara, com cliente referente a terreno, já teve um caso, né, de um cliente meu comprar o terreno que estava sem a documentação, né, Aham. e aí foi muito complicado, porque ele deu um valor de entrada, um valor alto, que se não me engano ele tinha dado R$ 20.000 de entrada no Nossa, terreno,
depois parcelou o restante de 1.000, foi pagando, foi pagando, foi pagando. Terreno sem documentação nenhuma. O cara que vendeu para ele tava com a documentação, falou que não tava, entrou na justiça e construiu no terreno e ficou com o dinheiro dele. Putz, Nossa, que Então, sacana, hein? acontece esse tipo de coisa, até por isso também a gente orienta o cliente a estar olhando se tá a documentação do terreno tá tudo em dia, tudo sim. certinho, para não ocorrer esse tipo de problema. Agora, com venda de apartamento, já aconteceu de clientes, inclusive um cliente meu que comprou domingo agora, comprar numa construtora aí, meio que ele ser forçado a comprar. Ele foi dar uma olhada, saiu de lá assinando tudo sem ler, e quando foi ver, saiu com o Nossa, apartamento. cara. Então, acabou tendo esse problema, mas assim, é muito raro, né? A gente atende clientes assim que passam por uma situação ou outra, porém, assim, não é com frequência, né? É Aham. um ou outro ali que acontece essas coisas aí, sim. Cara, ó, vai ver o lugar que você tá comprando, pelo amor de Deus. Ver a Não compra documentação. casa, não compra carro, não compra nada sem você ir ver, cara. Eu fico abismado com essas coisas, Exatamente. cara. Eu já caí em golpe, tá? O Felipe é especialista em golpe, tá? Você Aquele quer dar um negócio golpe, de procura todo o dia sai um Felipe. malandro e um otário, às Ai, ai. vezes eu nem preciso sair. Não, tem muita gente espertinha por aí, né, meu? Tem muita gente espertinha em tudo, né? E aí, assim, às vezes eu acho que isso também é uma questão daquele comprador de primeira, né? De primeira viagem, Tá aquele que tá empolgado. empolgado, É. né? Aí, assim, você tem conselhos para esses compradores de primeira, para não cometerem certos erros, para evitar certos. Quais conselhos você tem para esses compradores inexperientes, né? Sim. Hoje em dia você acha informação em qualquer lugar, né? Então, se você vai comprar um apartamento ou um terreno com alguma construtora, o primeiro passo é você pesquisar como que anda, né, aquele Reclame Aqui, essas informações da É construtora que você tá importante. comprando, né? Não adianta você chegar em qualquer terreno, em qualquer lugar, dar um valor de entrada, que com certeza você vai cair num golpe. Sim. Então, assim, a primeira orientação que você tem que dar para um cliente é ele estudar o mercado, estudar várias opções e ele encontrando alguma coisa que, ele queira, né, ele encontrando alguma coisa que vai atender bem a necessidade dele, que ele no mínimo pesquise a origem daquilo que ele está comprando, Sim. para evita muito golpe, evita muita dor de cabeça, né, então é o mínimo, informação tá em todo lugar, né, então o cliente ele consegue ter acesso a essas informações aí da construtora, da imobiliária, enfim. Sim. E até pela Caixa também, você garante que a construtora vai entregar, o apartamento, hein, Will? Porque acontece isso, né, Tom? Da Sim, sim, pessoa fechar com a construtora fale, e assim, meu amiguinho, ó, vá ver seus direitos na justiça, é isso e é mesmo. isso aí, tá bom? O apartamento estava esperando para daqui 2 anos, então ele não vai existir mais. Alguma Cara, coisa assim. A Caixa, ela garante, né, se ela tá naquele empreendimento, ela troca, né, é isso, né? Ela pode até trocar a construtora, construtora. se a construtora não for cumprir, não estiver cumprindo ali os requisitos. Então, assim, é uma segurança a mais, cara. É uma segurança a mais. Se você puder, tem um limite lá, agora era 8.000 de renda, agora acho que é 12.000, né? 12.000, isso mesmo. Isso, é até 12.000 de renda, você consegue entrar no Minha Casa Minha Vida. Mas assim, não necessariamente você precisa, né, usar o Minha Casa Minha Vida, mas se você vê que aquele apartamento ele tá sendo financiado, tá enquadrado no Minha Casa Minha Vida, é uma segurança a mais para você. Sim. Mas aí você como corretor, você dá esse tipo de é uma pergunta besta, né, mas Não existe jornalista, cara. você dá esse Vamos tipo de lá. sugestão, por exemplo, o cara tá com uma dificuldade ali, você viu que, sei lá, ele tá com uma dificuldade ali talvez, no nome ou, eh, de liberação aí para certos tipos Sim. de financiamentos, você indica esses caminhos Boa. aí Opa, e perdão. né, Uhum. além a gente ter falado muito da Minha Casa Minha Vida, mas tem alguns outros caminhos que um comprador com um poder de renda mais reduzido ou um score talvez baixo, quais caminhos que você oferece, assim, para ele? Então, acima, antes de ser corretor de imóveis, a gente é psicólogo, a gente é amigo, a gente é Então, conselheiro do cliente. Então, assim, multitarefas, né? multitarefas, cara, multitarefas. Então, quando a gente pega um cliente que tem uma dificuldade maior de compra, né? Então, você me permite, eu vendi domingo agora, né, para uma cliente Olha! minha. Assim, eu já vi ele falar umas 10 vezes: eu vendi, eu então, assim, Eu acho que a ah, gente, pô, fato é tá que furado eu esse negócio de podcast, hein, cara. não, com Então, Devia ter certeza. tirado coisa. domingo para uma cliente
que ela me procurou em abril, cara, 6 meses atrás, mais ou menos, que ela tava com uma restrição no nome dela e ela não tava conseguindo comprar. Aí vai muito, né, o corretor, ele vai orientar o cliente, ele vai dar um norte para o cliente, né? Se a dívida ela for muito alta, a gente sempre orienta a pagar o valor total da dívida, nem que seja parcelado, né? Uhum. Porque senão pode também correr o risco do nome para o Bacen e a pessoa também não conseguir o crédito imobiliário. Bacen, para quem não sabe, é o Banco Central, né? Quando a gente paga uma dívida com algum tipo de desconto, o valor da diferença ela vai parar no Banco Central e às vezes Sim. você não consegue crédito por conta disso. Meu amiguinho, não é só Score, não é só Serasa, não é só essas. Que É eu uma caía espécie de muito nisso. restrição interna, É né? isso, eu caía muito nisso e, tipo assim, até aquela dívida que você paga de uma forma extremamente facilitada, ok, você pagou, você não tá mais nome sujo. Mas seu nome fica lá no Bacen, fica registrado lá. E pra sair de lá, nem sei como é que É faz. mal pagador eterno, É, será? é tipo, você vira o seu Madruga da. Exatamente. É. Principalmente com os bancos estatais, né? Banco do Uhum. Brasil, própria Caixa Econômica Federal. Outros bancos não são tão rancorosos assim, porém a Caixa, Banco do Brasil, eles tendem a mandar o cliente para o Bacen e ele não conseguir crédito. Então a gente sempre orienta o cliente, né? Se for uma dívida muito alta, nem que seja parcelar o valor total e pagando as primeiras ali certinho. Pagando as primeiras, o nome já sai ali do Serasa e você já consegue um crédito bacana para comprar o Legal. apartamento. É que o Bacen, ele concentra o seu histórico, né? Isso. Então, tipo, por mais que você pagou, fica ali no seu histórico, na sua ficha, ó. É, Você... que eu entendo dessa situação de ser devedor, né? Estamos juntos nesse barco, Eu cara. entendo dessas coisas. Eu peço desculpa aos bancos É. que Que estão aí desculpa, me banco? vendo. É, banco tá aí lucrando bilhões aí em cima dos outros aí. Não, eu peço desculpa pelas dívidas, né? Eu peço aí que vocês não Um dia sejam eu tão pago. rancorosos assim, porque assim, na verdade a gente. É, é. O Nossa, igual a Exato, música olha lá, Zuca lá, né? ele pegou o o, fio da questão. o banco é perdoar todo ano. Agora É. você, meu Não, é amiguinho. assim, o ano todo ele te esmaga e no final do ano, respeito com aquela menininha, né? Cara, é verdade, é verdade. Cara. Mas assim, não é direto, é uma questão, é fato, né? Me desculpe, mas o fato é que é o seguinte, aí, Feito pra você. para você se ferrar, né? Mas o fato é que assim, o que eu sei, né, disso aí que eu também já trabalhei de telemarketing também, a gente sempre só que eu era no setor de cobrança, né? Sei. E aí na cobrança a gente usava esse argumento. Não, você vai pagar, mas você vai ter uma restrição interna, que é aí eu acho que cada banco eles utilizam um nome específico, né? Então, por exemplo, eu acho que eu não lembro, vou lembrar a instituição, mas realmente era você faz um acordo ali, você recebe uma amortização daquele saldo total devedor que você deve, só que internamente você já era, você É, está aniquilado. verdade. Então, para você sempre diz, né, se a pessoa tem lá essas dívidas, que é importante você parcelar o valor total, né? Ter, talvez não ser, não digo nem beneficiado, mas se você se utilizar desses descontos exorbitantes, pode acontecer um risco, certo? Sim, pode acontecer. E sempre quando for fazer algum tipo de negociação de uma dívida, procura sempre a instituição que você está devendo, né? Nunca terceirizadas. Não, se você procurar o Serasa, aqueles acordos que geralmente é o Serasa que dá, né, para o cliente, dependendo do banco não vai ter jeito. A diferença ela vai apontar no Bacen e você vai conseguir sem conseguir o crédito. Uhum. É porque tem dívidas que eles vendem, né? Então eles Isso. vendem aí, começa fulaninho a entrar em contato com você falando sobre a dívida tal. E é um saco isso, Os cara. Nossa. devedores aqui têm um grande Cara, aí a gente pode entendimento, ficar o né? episódio inteiro falando de dívida que. Não, mas Desculpa aí, Duque Capital, a gente tá Bom, cara, chegando. não, o episódio com o Thiago aí, você que não viu ainda, assista. Não, é que assim, cara, esses bancos, eles são. A gente tá excluindo qualquer possibilidade de ser patrocinado Pelo por por banco. O banco. banco não vai passar mais aqui. É, Cara, eles são ordinários no seguinte sentido. Há muito tempo atrás, eu devia o Itaú, devia uma grana legal pro Itaú. Só que eu sempre tive conta no Itaú, sempre fiz empréstimo lá e tal, né? Sempre trabalhei com o continua Itaú. sendo correntista, né? Isso. E aí o Itaú vendeu a minha dívida, eu paguei para terceiros e paguei um valor bem baixinho, bem baixinho. E aí eu me conformei, falei, cara, nunca mais eu vou ter crédito no Itaú, nunca mais. Meu, passou acho que uns 2 anos, o Itaú
falou assim: "E aí, meu amigão, cara, o que que você acha de um Aquele. cartão aqui de sei quantos mil de crédito aí pra Uhum. você, cara, Aí você é meu parceiro". você é um cara do bem, eu falo, ah, claro que vou perdoar eles, é claro Eu que eu vou pagar, aceito. confia. Exato. Olha aqui o empréstimo da hora que a gente tem pra você. Você é meu Que amigão, legal. cara, você é meu amigão. Então, assim, é muito complicado. Não, mas Eu você pegou? já peguei, tive É, que pegar. tá vendo? Não, Ele já. hoje cara, não, a minha relação com o Itaú continua até Ah, hoje, que bom, O que que história de aconteceu no amor. passado aconteceu. Ficou não, no cara, passado, é isso aí. sei lá, o Itaú os bancos, no geral, são bem complicados. Tem uns que não perdoam, né, tipo assim, o Bradesco, eu já ouvi falar que, tipo assim, se você eles são ruins pra dar crédito, se você vacila com eles, vai ser muito difícil. Atenção, juiz, estou falando aqui coisas da boca pra fora, não sou especialista, O Sim. advogado tá? do podcast vai ter que trabalhar hoje, hein? Exato. Mas, assim, vamos voltar aqui para o Sim, assunto da sim, vamos, corretagem, vamos. porque o ódio aos bancos é muito grande, a gente vai passar o resto do episódio aqui falando mal dos bancos. Mas, cara, é muito difícil hoje para uma pessoa que está no aluguel, por exemplo, ela conseguir vislumbrar o sonho da casa própria, né? Do apartamento, da casa, não sei o quê. Muitas pessoas acabam cometendo estando nessa situação, cometendo, na minha visão, um erro de comprar, por exemplo, um terreno para construir, para, né, enfim, para que porque o terreno, geralmente, quando a pessoa compra, já está ali, né? Então, já está ali. No outro dia, se ela quiser, ela pode começar a construir. Agora, assim, trazendo para sua experiência, cara. Você acha que é meio que uma cilada? Não uma cilada, mas tipo assim, você acha que não compensa tanto você investir num terreno ao invés de você investir num apartamento ou de repente numa casa própria, quando você tá pagando aluguel? Qual que é a sua opinião como corretor, cara? Depende muito, né, depende muito do perfil do cliente. Quando o cliente, ele tem um capital legal, ele tem uma grana guardada ali na poupança e ele consegue construir o terreno rápido para se livrar do aluguel, eu acredito que seja uma boa sim, né. O Uhum. problema é que muitas pessoas hoje elas compram um terreno, e aí elas gastaram o dinheiro basicamente toda dela que ela tinha guardado no terreno, Sim, o e próprio terreno já é uma paulada, né? exatamente. E aí ela não tem dinheiro para construir o terreno, porque ela já gastou na compra, e ela continua no aluguel, Sim. né. Então, comprar um apartamento hoje eu acredito que seja mais viável, seja mais além de mais barato, seja mais viável, porque as parcelas elas ficam menores, né. Então, por ser o programa Minha Casa Minha Vida, a Caixa ela nunca vai comprometer, por exemplo, mais que 30% da renda do cliente, Aí, legal. coisa que um terreno pode ser que não aconteça isso, esteja comprometendo 50, 60% da renda do cliente. Então, assim, se é urgente sair do aluguel, se a pessoa precisa ter um capital ali para precisa fugir do aluguel de todo jeito, eu não indico comprar um terreno se vai te descapitalizar ela inteira. Aham. Eu indico ela realmente a procurar um apartamento, porque vai sair mais barato, né, e aí ela tem a segurança de que 2, 3 anos ali já tá pronto para ela estar morando. Sim. Aí agora eu vou fazer um upgrade aqui na nossa realidade, né? Porque nesse episódio o pessoal vai falar, os caras estão devendo, os caras estão duro, né? Agora vamos supor que eu sou um Por cara isso que já. precisamos de patrocinador. Exatamente. Aí nós faremos os programas muito mais felizes, né, com muito mais tranquilidade. Mas olha só, aí eu sou alguém então agora que tenho boa condição financeira e utilizo desse mercado imobiliário como fonte de investimento. Você assegura assim: "Ó, esse é um bom negócio mesmo", ou eu sou um entusiasta do investimento e estou procurando algo sólido para investir. O mercado imobiliário é um bom lugar para a gente fazer esse tipo de aporte? Sem dúvida nenhuma. O mercado imobiliário, ele é um dos mercados mais lucrativos e sempre vai ser um dos mercados mais lucrativos que existem no país, né. Então, igual eu falei, tem muito déficit habitacional no Brasil, sempre vai ter gente morando de aluguel e sempre vai ter gente colocando esse valor, essa casa, esse apartamento aí para estar alugando. Então sim, é um investimento ótimo que a pessoa pode estar fazendo ali, porque pensa que você tem um dinheiro guardado ali na conta e você quer investir em apartamento, só que você não tem dinheiro para comprar um apartamento pronto ou uma casa pronta, você Uhum. busca o financiamento de crédito.
Aí a sua parcela, vamos supor que fica 2.000, sei lá, R$ 1.300 por mês, que é o que geralmente fica aí, R$ 1.200, R$ 1.300. O apartamento fica pronto, o apartamento de 50, 60 metros quadrados em Itapevi, você aluga por 2.600, 2.700. Ou seja, o próprio apartamento, além dele se pagar, ele vai gerar uma renda para você ali. Uhum. Então você consegue estar gerando uma renda por fora e você pode estar ou guardando dinheiro para você, ou você pode estar realizando a amortização do seu apartamento aí para estar quitando ele em 8, 10 anos, que é mais Sim. ou menos a média. Então, sim, é uma ótima opção. Eu vou tomar o seu papel agora, ou eu vou ser crítico Você vai agora. desenhar? Cara, se você quiser, eu Eu desenho, tô mas curioso assim, para saber como é que vai ser esse desenho aí. eu termino em 10 segundos, cara. É brincadeira. Eu vou tomar o lugar do Will só na parte crítica, a parte criativa eu vou deixar com ele ainda. Que é assim, primeiro eu vou te perguntar, depois eu vou colocar a minha crítica em volta dessa pergunta. Eh, qual qual que é a grande Essa crítica, obrigado, Agatha. Você me mostrou para o é, Brasil inteiro que ele é e tá crítico. tudo bem. Ah, Tá. você já tinha se mostrado já tinha se mostrado. Eh, tem muita diferença hoje de você comprar um apartamento na planta e um apartamento, pronto. Por que que eu pergunto isso? Porque é o seguinte, a gente tá vendo aqui a cidade se verticalizando, né, e eu tenho um receio muito grande em relação a isso por conta do quê? A gente tem cidades, a cidade de São Paulo, um grande exemplo, cidade do Rio de Janeiro também, um grande exemplo de uma cidade completamente verticalizada, onde não mora ninguém, ninguém. Então, centro do Rio de Janeiro ali, você vai ali naquela área da Praça Mauá, onde eles reformaram o porto ali, cara, é um monte de lugar vazio, sem nada. Um comércio aqui, ali e só, né, os apartamentos completamente vazios. Claro que eu acho que foram projetados para serem apartamentos comerciais, não residenciais, mas assim, para converter eu acho que, né, 2 palitos não é como se fosse uma fábrica que mexia com urânio e você vai, né, transformar em moradia, não é nada nesse sentido. Eh, então a minha pergunta ela vai nisso porque eu sinto uma indignação muito forte do centro de São Paulo terem prédios históricos, bonitos e completamente vazios. Ah, E na minha cabeça fica: "Cara, deve ser muito difícil você comprar um apartamento pronto", porque se não há incentivo da prefeitura, se não há incentivo do governo, né, dos governos que passam aí anos e anos, de converter essas moradias ou de transformar em um lugar acessível para que as pessoas de baixa renda consigam comprar, consigam se mover para esses lugares, deve ser muito difícil você comprar um apartamento pronto. Então eu queria saber de você, não precisa ir para esse lado de, apartamentos usados, históricos, assim, convertidos, não. Um apartamento pronto hoje, ficou pronto aqui esse empreendimento que você estava vendendo na planta, mas tem apartamento ainda para vender. É muito diferente, cara, a compra de um apartamento na planta e a compra de um apartamento pronto. Cara, é muito diferente, é muito mais difícil para comprar, né? Por isso que a gente orienta o cliente a sempre estar comprando na planta quando ele não tem o capital suficiente para estar comprando o empreendimento pronto. Aham. Por quê? Por 2 motivos. A Caixa ela não vai conseguir mais liberar aqueles 80% que ela geralmente libera ali para o Ah, não cliente estar libera, comprando, cara. Puts. 80% não. A Caixa ela limita o seu poder de compra quando o empreendimento ele já está pronto, né, então ela Hum. libera ali em torno de 50, 60% do financiamento, e o restante você teria que ter de entrada ali para a construtora, que seria um valor muito mais alto. Uhum. E por outro motivo também, o empreendimento desde quando ele está sendo construído, ele só vai valorizando. Então quando ele ficou pronto, exato. ele pegou o pico de valorização dele lá no máximo, então às vezes a pessoa não, né, estava valendo 200.000, ficou pronto 450.000, então fica muito mais difícil, a pessoa fica muito mais limitada para comprar um empreendimento pronto, né. Ou seja, se ela pega o financiamento, ela tem que dar o valor que ela ia dar na planta como entrada, né. Que bizarro, Exatamente, cara. 50% ali dá o quê? No mínimo, dependendo do empreendimento, 100.000, 150 Uhum. mil. Então hoje é muito difícil para alguém que tem uma renda ali em torno de 3.500, 4.000, 5.000, ter esse dinheiro todo guardado ali para estar comprando, né. Tá vendo, É, gente? É fácil, mas é difícil também. é interessante esse ponto da valorização, né, meu? Sim. Porque aí é que nem aí voltando um pouco naquele aspecto de investimento, o mercado imobiliário ele te garante, além daquela questão de
você utilizar ele para se pagar e até mesmo ter um residual ali, a valorização é ótima, né. Então assim, o mercado imobiliário realmente ele é um grande auxiliador da nossa economia, Com certo? certeza. Sim, com certeza. Assim, né, cara, muitas coisas para se pensar. Mas realmente, cara, eu acho que hoje em dia se a pessoa tem porque eu sempre tive essa dificuldade, vou guardar dinheiro, vou guardar dinheiro, vou guardar dinheiro, vou Jura? guardar dinheiro. Nossa, o meu primeiro emprego eu lembro, cara, eu recebia dia 15 e dia 30. Aí eu falei: "Mano, o que eu receber dia 15 eu vou guardar, não vou usar". Sempre usa, né, cara, sempre usa, Sempre sempre usa. tem alguma coisa. E agora com o apartamento não, tipo, não tem essa de Mas aí vamos lá, eu sou você um bom trabalhador, né, vamos supor, você eu será trabalho mesmo? eu trabalho há um bom tempo. Tem formas aí de usar, vai, o meu FGTS para ter Boa. fazer esse aporte? Então, por exemplo, às vezes, né, porque eu peguei o gancho do fio, não ser bom guardador de dinheiro, mas às vezes o governo e o trabalho te obriga a guardar, que é nessa questão do FGTS, você tem, vai lá, 10 anos de empresa. É claro que houveram aí algumas mudanças, principalmente, nos últimos governos, que fazem com que as pessoas façam um saque de forma antecipada, né. Mas assim, ó, aquele trabalhador que tá um bom tempo na empresa lá, tal, tem um bom fundo de garantia. Quais são as facilitações que o fundo de garantia, pode servir para fazer essa compra? Você tem modelos aí de compra? Sim, sim, o cliente ele consegue estar usando o FGTS dele inteiro para comprar desde que ele, né, esteja enquadrado dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Isso Ah, tanto na planta quanto no e pronto, Pronto, eu não tenho essa informação, mas eu entendi. acredito que ele consiga estar utilizando sim. Pronto, ele consegue estar utilizando 100% do FGTS dele. É que pronto nunca aconteceu do cliente querer utilizar para comprar comigo, né, Aham. então ele ia sim, precisar confirmar. Porém o FGTS ele é muito importante porque, diminui muito o valor que o cliente ele tem que dar de entrada ali para a construtora, dilui muito o valor, né. Então às vezes é a diferença entre a conta fechar ali na hora de fazer o fluxo de pagamento para o cliente ou não fechar. Então, o cliente que tem um FGTS guardado ali, é importante ele se ele está pensando, né, em comprar um apartamento e utilizar o FGTS, é muito bom ele não fazer o saque aniversário, não antecipar o FGTS dele, porque Sim. depois ele não consegue estar utilizando para comprar. E pra você que não sabe, você deveria saber, se você pegou o saque aniversário, são daqui 2 anos, se você desativar hoje, você só vai poder usar daqui 2 anos, né. Exatamente, E influencia nisso também, eu não sabia que influencia influencia. Não doideira, hein, consegue estar cara. utilizando, né. Então, cavalinho de Troia aí, hein. E Tauan, cara, infelizmente nosso tempo tá curto, Não, tranquilo. e assim, é um assunto que você, sabendo de alguns dados, você fica meio indignado. a gente Mas você também fica muito esperançoso, porque, cara, é um negócio muito bom, é um negócio muito bom. Você tem Sim, um dinheiro aí que você tá guardando, que você quer guardar todo mês pra comprar um apartamento, alguma coisa depois lá na frente à vista. Cara, não faz isso não, porque é o que o Tauan explicou, as coisas vão valorizando e o seu dinheiro não. Então, se vo exatamente. você vai juntar durante 10 anos aí 100.000 pra você, sei lá, comprar alguma coisa, né, não dá pra você comprar nada com 100.000 assim, né. Mas, um exemplo, quando você for comprar daqui 10 anos, seus 100.000 tá valendo muito menos. Então, sim. cara, vai lá, vê um financiamento que não vai te apertar, que vai caber no seu bolso, que vai fazer sentido pra você e, cara, dê a sorte de pegar um corretor decente, né. Tá querendo Não me indicar só cliente. não só o Tauan é um corretor muito decente, mas, pô, o corretor que atendeu eu e a minha esposa também, um corretor muito muito gente boa, muito decente, é o João, não sei se ele vai estar assistindo aí, mas você sabe que é você. Eu acho que ele vai estar, que ele segue a gente. Eu mando pra ele lá, a gente Manda tem pra todo ele? mundo eu Demorou. mando pra ele lá. Ele muito competente também, foi um cara, assim, que não pressionou, esclareceu a nossa cabeça, assim, ela ab se abriu e, cara, ele deixou totalmente na nossa mão, não ficou afobando, tipo: "Não, vamos fechar". Falou: "Não, vai lá, pensa, vai pra casa, pensa certinho, e tal, qualquer coisa a gente ficou afobado depois. "Ah, e aí? E aí? Quero E aí, logo, deu quero certo? logo. Aprovou. Mas, só pra gente encerrar, assim, com um clima, mais leve, mais descontraído, que é a nossa proposta aqui mesmo. Tem alguma história, cara, algum caso inusitado que você tenha vivenciado durante alguma venda ou que você tenha escutado algum vendedor, contando? Sei lá, vou dar um exemplo aqui muito esdrúxulo.
eu tenho um cavalo para dar de entrada, alguma coisa nesse sentido, não sei. Ah, Alguma mas no história direito isso é um ser movente. Ah, é? É um ser movente. Ó, tá Isso, vendo? tá O sabendo. cara fala que eu sou técnico, ó, ele tá escondendo o jogo aí. Não, não, é isso Tem aí. alguma história ou meio mirabolante, assim? Você tem 2 anos de experiência, eu acho que daqui os anos você vai Mas, ter algumas coisas mais curiosas vai vivenciar algumas coisas mais curiosas, mas hoje, com a experiência que você tem cara, história mirabolante não, mas, assim, tem histórias emocionantes quando a gente vende um apartamento pra uma que família legal. muito humilde, assim, que às vezes a gente olha e fala: "Meu, será que vai ter o perfil pra comprar?" Aham. E você acaba se compadecendo da história da pessoa, né, que às vezes é uma pessoa que tá morando de aluguel há 15, 20 anos já, tá guardando dinheiro debaixo do colchão já tem sei lá quanto tempo. E assim, você fica muito feliz. Teve o primeiro, né, o caso da minha primeira venda, que a gente não esquece nunca, e teve o caso do David também, né, que é um grande amigo meu, cresceu comigo desde criança, e ele teve a oportunidade de comprar o apartamento dele comigo. Então, uma história muito esdrúxula, assim, de querer dar um cavalo, uma vaca de entrada, nunca aconteceu ainda. Mas vendas, assim, que deixam a gente feliz por estar fazendo um bom trabalho, eu acredito que foram essas, assim, de uma cliente minha que comprou um projeto Vermelhino Matarazzo, super humilde, morava com vários filhos, sabe, numa casa Aham. super humilde, comprou o apartamento Ah, dela que comigo. legal, cara. Meu amigo comprou também. Então, assim, essas histórias, que deixam a gente pensar que tá no caminho certo. Se aparecer uma vaca querendo dar de entrada, um cliente assim, eu aviso, mas por enquanto não aconteceu não. Quando esse episódio, porque é claro, quem assistir vai falar, ah, então quer dizer que essa vaca aqui daqui tem alguma utilidade, né? Mas, Exatamente. assim, de fato, a Minha vaca, gente. minha vida, Minha vaca é assim. minha vida, vou dar minha vaca de entrada ainda. Os animais, coitados dos animais. Mas, assim, o que a gente fica realmente bem satisfeito é evidentemente isso, que a nossa proposta sempre é trazer aqui essa conversa Sim. específica, tirando mitos, tirando estereótipos também, né. Então, assim, o corretor, ele é um facilitador do Exato. sonho do cliente para a realização dele. Então, obviamente, ele vai trilhar ali os caminhos, ele vai dar as diretrizes, né, a pessoa que, tá ali numa questão de não ter a experiência de fazer uma compra dessa forma, né. Até porque, assim, dentro dos processos existem, etapas antes ali que precisam ser, cumpridas, né. Então, por exemplo, você paga a entrada, depois começa o financiamento, aí tem a parte também de documentação de você, registrar aquele imóvel no seu nome, enfim, Sim. essas coisas ligadas a prefeituras, tal. Então, assim, esse é o seu papel, é o que você faz com maestria, né, porque ele falou: "Eu vendi, eu vendi, eu vendi", então, ele faz com maestria. Sim. E a sua Chegou especi de helicóptero, ele né? a sua espe você hoje, então, você trabalha mais com apartamentos, é isso? Apartamento, isso. Casas, essas coisas, ainda você não Não é um ramo que ainda que eu tô, né, Hum. trabalhando, então a especialidade no momento está sendo Minha Casa Minha Vida, apartamentos mesmo. E aí a região aqui que você pega é Itapevi e Ó, região? já tem um Tá interessado aqui, interessado, né. tô vendo aqui se Itapevi, criar um Barueri, Zona Leste, onde o cliente quiser, a Ah, gente arruma um maravilha. legal, jeito cara, de que encaixar legal. ele aí. E assim, a nossa audiência, ela tá estourando. Você vai ser procurado, claro, por Amém, mim também. amém. Aí, tá vendo? Quem sabe eu não me torno um patrocinador aí Olha também. só, olha. Ah, não se esquece dos 50%, viu, cara? Então, assim, como que faz para as pessoas te acharem, verem seu trabalho? De repente você falou que tá por conta própria, como que as pessoas te acham aí nas Sim. redes sociais? Você dá uma espécie de consultoria também? Como que funciona? Sim, sim, a gente auxilia os clientes desde o processo, né, de tirar as dúvidas aí, até a entrega das chaves, né. Então o cliente ele sempre vai ficar amparado, não vou ser o corretor que vai vender e vai sumir, né. Então, Aham. podem me procurar no meu Instagram, que é tal_corretor, tá, ou através do WhatsApp mesmo. Pode falar o número? Pode, É pode sim. 11 982998409, eu consigo Repita, 982998409, consigo repita. dar uma consultoria eu ia repetir de novo. Fazendo igual no rádio. Eu consigo dar uma consultoria lá,
tirar as dúvidas aí, quem sabe a gente não fecha negócio aí, se Deus quiser. É isso, É cara. isso, olha, Ó, galera. chama ele e fala: "Vim pelo Mente A". Aí a gente Tá, já vou Você vai ter saber um já. cupomzinho de desconto. Você, assim, é agora, a 5% hora de é desconto. agora. Você vai sair do É. aluguel, você vai conquistar o seu apartamento, você vai conseguir as coisas dos sonhos, porque realmente se mova. Nós temos aqui Sim, um rapaz sua extremamente, mente já se abriu. E extremamente capacitado para te dar esse caminho. e Então, tem não aquela perca também, tempo. cara, não deu agora, não fechou o financiamento, fica tranquilo, relaxa, ajeita a sua vida financeira, vai lá, paga as coisinhas que tem que Felipe, pagar, depois volta e mas tenta de como novo. eu ajeito minha vida financeira? Volte uns episódios, assista o episódio do Thiago, Mente A com o Thiago Duque. sim. Então, olha só, nós estamos te dando tudo aqui, né? Nós estamos te dando tudo. E tudo que Então, nós pedimos é: se inscreve no se canal, inscreve no canal, segue a curte a gente gente. no Instagram, no E TikTok, falando e nisso, que você meu tem um querido, presente aí para o nosso corredor. enquanto, assim, realmente ele é alguém que, assim, eu simpatizei muito. Nós não estamos muito felizes, isso é fato, porque nesse final de semana nosso time foi roubado, entendeu? Então, Wilton Pereira Sampaio, muito obrigado por trazer uma semana muito ruim para nós palmeirenses, né? E aqui fica o meu presente para você, uma ilustração, espero que Pra você mim foi uma goste. semana maravilhosa, tem nada a ver com o Já Corinthians. mostrou na câmera, Aqui, pessoal. ó. E é isso, né, Felipe? Fechamos aqui com o nosso querido Tauan, Cara, é certo? isso, eu acho que foi um papo muito legal, muito esclarecedor, desculpa os desabafos aí. Não, Ah. tranquilo. Eu acho que, cara, a nossa proposta é essa, gente. É trazer uma conversa legal, uma conversa descontraída, tentar trazer, tentar solucionar algumas dúvidas que as pessoas têm, de repente, de algumas áreas específicas. E, cara, eu espero que a gente esteja conseguindo atingir essa meta. Né, não, Will? É isso mesmo. Cara, sempre muito bom estar aqui contigo. E até Mais uma semana que vem, semana. então, né? Tauan, brigadão, cara. E ó, vai lá nas redes sociais do Tauan, vão estar todos aqui na descrição, todas as redes, tanto o Instagram quanto o WhatsApp também a gente vai deixar aqui. Então, chama ele lá, troca uma ideia, tira uma dúvida e é isso. Gente, acho que a Tamo gente se junto. vê semana que vem, É. episódio especial semana que vem. Se você não viu o nosso episódio de Halloween ainda, veja que está muito legal. Vai Vai não, Will? acontecer. É É isso, isso, cara. Fio. Obrigado aí a todos Obrigadão, e gente. se inscreva aí, curta as nossas redes, nos ajudem, gente, nos ajudem. Nós vamos trazer ainda muita coisa boa por aí, certo? É isso. Tamo junto. Valeu, galera. Tchau, tchau.